O mundo político é uma verdadeira caixinha de surpresas. Em alguns momentos, você acha que perdeu, tá tudo perdido. Mas em meio àquela derrota que você achou que existia, vem uma reviravolta e algo de bom é encontrado no meio daquela tempestade toda. Eu estou falando da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e eu estou falando do fato do general Gonçalves Dias não ter sido convocado para depor lá na CPMI. Mas essa não convocação do general Gonçalves Dias acabou soando como uma confissão de culpa. E é isso que eu vou trazer para vocês nesse editorial. A gente vai falar também de uma derrota muito grande do governo na CPI do MST. Tem coisa importante que a gente precisa falar e trazer para vocês aqui. Então sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com você. É uma gratidão enorme começar o dia com você, trazendo informações. E me deixa muito feliz. Muitas pessoas estão deixando os comentários aqui que o nosso editorial aqui está se tornando uma das maiores fontes de informação. Algumas pessoas estão escrevendo que um dos primeiros editoriais, uma das primeiras fontes de notícia que eles procuram é o nosso editorial. E isso eu tenho que ficar muito feliz e muito grato a todos vocês. Mas vamos sem enrolação? Bora começar? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada. Esse editorial aqui vai te causar uma certa surpresa. Porque a Carta Capital, a gente sabe que é um jornal de extrema esquerda, bem apoiador do Lula mesmo. Só que olha só que ponto nós chegamos aqui da conclusão. Que eu gostei muito da matéria deles, achei muito interessante, afinal, pegou aqui a realidade dos fatos. General Gonçalves Dias, que é a linha direta de Lula com o GSI, com os ataques dos atos do dia 8 de janeiro, naquela data enfadonha, ele teria determinado que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, omitisse alerta sobre o 8 de janeiro em relatório. Vamos lá. Você viu que Anderson Torres foi preso. Preso por quê? Estava viajando, estava fora do país, mas segundo o STF, ele omitiu. Omissão. Acontece que com relação a Gonçalves Dias já não tem mais como esconder. Até a mídia de esquerda já vem expondo. Ele recebeu as notificações de que os ataques aconteceriam, ele recepcionou os invasores, ele escondeu as imagens e agora, depois de ter sido recusado de prestar depoimentos na CPMI, descobriu-se que ele havia pedido à ABIN para que escondesse 11 notificações de que os atos poderiam ser violentos e tinham sido entregues a ele. Para vocês terem noção, desde a época da gestão do Bolsonaro, na busca da desburocratização, os diálogos e as conversas do GSI já tinham começado a ser feitos por aplicativos de conversa, WhatsApp, entre outros. O general Gonçalves Dias pediu que a ABIN, ao fazer o relatório, não informasse que ele tinha sido avisado que poderia acontecer os ataques. E ele mentiu, porque ele disse que não foi avisado. E o relatório comprovou o contrário, que ele tinha 11 avisos. Aí é onde mora a grande questão. Não tem como defender um caso desse. E aí, não chamá-lo para prestar depoimento lá na CPMI e chamar só a base de Bolsonaro reverberou assim na grande imprensa. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. A articulação para vetar o ex-GSI, que é o Gonçalves Dias, na CPI, soa como uma confissão de culpa. Você tem noção que é a grande mídia agora já entendendo que não é um delírio bolsonarista. Não chamar o Gonçalves Dias soa como uma confissão de culpa. Então, apesar de a gente entender que houve uma derrota, não ter o Gonçalves Dias prestando depoimento, é como que ele tivesse assumido, olha, o governo Lula tem responsabilidade, tem omissão e está tentando se blindar. O que ele tem medo, o que ele tem a esconder. É isso que essa matéria traz. Convocação do ex-ministro, chefe do GSI de Lula,
foi rejeitada após a articulação governista. Anderson Torres e Mauro Cid vão ter que depor. A própria base do Bolsonaro votou a favor do Anderson Torres e o Mauro Cid comparecer. O porquê que a base do Lula votou contrário ao Gonçalves Dias comparecer? Algo estranho. Olha o que o Paulo Capelli diz aqui. A articulação governista, para impedir o depoimento do general Gonçalves Dias na CPI de 8 de janeiro, soa como uma confissão de culpa. A convocação do ex-chefe do GSI de Lula foi rejeitada em votação ocorrida nesta terça-feira. O resultado da votação, porém, deixa no ar, deixa claro a sensação de que o governo tem algo a esconder. E a partir do momento que começa a soar o resultado de que o governo tem algo a esconder, mas a mídia começa a explorar esses argumentos. Poder 360 também trouxe. Dino e Gonçalves Dias fora da CPI. É confissão de culpa, diz, inclusive, o senador Girão. O senador Esperidião Amin fala em direcionamento flagrante. Convocações são rejeitadas no colegiado que investiga o 8 de janeiro. O senador Esperidião Amin criticou na terça-feira o movimento do governo para evitar as convocações do Flávio Dino, na Justiça e Segurança Pública, do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Para o congressista, o governo deixou claro que quer esconder com a manobra. Acho que foi uma confissão de culpa não querer convocar o Dino e o G. Dias, afirmou o senador ao Poder 360. Dos requerimentos apresentados pelo governo, eu duvido que tenha alguém que já não esteja sendo investigado. Na prática, isso significa que a pessoa vai vir aqui e não vai produzir prova contra ele. Ou seja, é importante o senador Girão o senador Esperidião Amin falar nesse sentido, porque o senador Esperidião Amin é um político de longa data. E aqui é interessante porque ele não é considerado como a base, vamos dizer, mais radical do bolsonarismo. Ou seja, ele não é uma figura que não tem diálogo, ou seja, não tem respeitabilidade na grande imprensa, que a gente sabe, a grande imprensa é da esquerda. Se tem raiz bolsonarista, eles falam que é ridículo, que é mentiroso, que é imbecil. Mas o senador Girão, o senador Esperidião Amin, ele tem uma imparcialidade maior, apesar de ser de direita, ele não tem, dentro da própria imprensa, aquela caracterização de radicalismo, e isso ganha força contra o governo Lula, sem contar que, a partir dele, a força que ele tem em articulação política, dentre outras. Vamos mudar de assunto agora, bora para o lado de CPI do MST. Você vai ver já o nível da CPI da MST, mas a gente precisa fazer uma análise rápida sobre isso aqui. Sessão da CPI do MST começa com confusão entre governistas e oposição. Confira comigo. Eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula, o que querem mais? Se salta o Lula, o maior ladrão desse país, é Rainha Fichinha. O próximo é o Marcola, não tenho a menor dúvida Presidente, disso. eu protesto. Não tenho a menor dúvida disso. Falta de respeito com o presidente da República. Quem pode condenar o Lula é a justiça. Vai responder na justiça, deputado. Como orienta agora? Aqui você já vê um nível das discussões, e aqui foi uma reverberação do deputado Éder Mauro, logo depois que foi feito o anúncio que o José Rainha, que é um líder do MST, foi solto mesmo depois de ameaças de invasões e extorsão de terra. Só que esse caso do Zé Rainha ainda deu mais assunto a ser discutido e mostrou um pouco mais até a hipocrisia dos argumentos da esquerda. Vamos analisar aqui a discussão do Orlando Silva, deputado federal. Olha o que ele escreveu. Absurdo. Os deputados Salles e Zucco, membros do circo de horrores da CPI da MST, invadiram ilegalmente assentamentos. Cadê a autorização judicial para entrar na casa de alguém? Quem acha que são, já está em tempo de parar a lacração e respeitar a Constituição. Toda a solidariedade ao MST oficial. A denúncia partiu da amiga Manuela Dávila e do Metrópolis. Vamos lutar com essa arbitrariedade, contra essa arbitrariedade. Vamos entender um pouquinho mais. José Rainha, do MST, invadia terras, ok?
E nessas invasões de terra, a acusação sobre ele é que ele extorquia os proprietários da fazenda que pagassem cerca de 2 milhões e 20 alqueires de terra para que ele retirasse os integrantes do MST. E aí, numa dessas terras que a denunciante argumentou, mostrou que acontecia isso e prestou depoimento, os deputados federais da CPI do MST resolveram ir lá. Vamos entender a inversão de valores? A proprietária, junto com os deputados, entrou na terra que a escritura está no nome dela, a proprietária, e aí, adentrando, foram invadir os galpões. Invadir, é essa palavra que eu falei. Segundo ele, o Orlando, eles foram invadir. Ou seja, a proprietária invadiu a casa e os galpões dos invasores de terra. E aí, eles querem chamar a polícia e processá-los. Você tem noção da inversão de valores que tudo isso é? É sem precedentes, é algo fora de contexto. Mas assim, você precisa entender, no fritar dos ovos, a importância dessa CPI do MST. Porque aqui é onde o Lula encontra-se enfraquecido. E muitos deputados podem entrar no joio aqui, no meio dessa bagunça aqui da CPI do MST, e muito pode ser descoberto. Por quê? A Caroline de Toni, que é uma deputada federal, ela fez um requerimento. Já aconteceram CPIs anteriormente, e essa matéria é do jornal Metrópolis. E essas matérias que aconteceram, essas CPIs que aconteceram anteriormente, apuraram crimes do MST. Mas sabe o que foi feito com essa CPMI? Os documentos foram colocados em sigilo. E aí a Carolina de Toni fez a solicitação de que esses documentos das primeiras CPIs que já aconteceram fossem entregues agora para serem analisados, para apurar se houve crime ou não. E aí a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, tentou obstruir. Acontece que o PT, PDT, PSD e o PSOL tentaram, mas não conseguiram. Por 6 votos a 15, ou seja, 15 deputados votaram para que os documentos sejam retirados o sigilo. E isso aí, sem sombra de dúvidas, mostra a força da oposição na CPI do MST. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E assim, a gente quer esclarecer aos poucos para vocês, trazendo de forma clara, nítida, o que está acontecendo na política brasileira e o que está acontecendo nessas CPIs, o que acontece dentro das investigações que estão acontecendo dentro da Câmara dos Deputados e como isso pode interferir no governo Lula ou não, tá bom? Espero que você tenha gostado. É sempre um prazer ter você aqui e a gente volta ao meio-dia e a gente volta às 9 horas com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.